tarde, tá, minha gente? E para começar, vamos começar direto com a nossa curiosidade, que está realmente impressionante, hein, meninas? Olha, simplesmente eu fiquei assustada, porque assim, como de costume, a gente sabe que todo mundo que parte para um outro plano, caso você acredite nisso, a gente precisa ser enterrado. É isso, a gente tem que ir, né? Todo mundo entra no mesmo buraquinho e tal. É o ciclo, né? É o ciclo. Como é, menina? Eu já comecei. Tinha que ser a Amanda, né? Já começa, todo mundo desce. A Amanda já começa Todo desse mundo jeito desce. o programa. Mas essa cidade, Suiane? Não é? Eu não entendo. A gente está falando sobre isso, né? Porque a nossa curiosidade de hoje traz uma cidade onde os moradores não podem ser enterrados. E faz o que, minha gente? O que será que acontece, né? Fica fedendo lá no meio Gente, dentro de casa? Como é isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha vida. E é justamente sobre isso que conta a nossa curiosidade. Juliana Ferraz traz todos os detalhes de onde é essa cidade, onde fica, o que acontece com os corpos quando as pessoas morrem e muito mais. Vamos acompanhar? Rodou. O programa da tarde vai te contar sobre a cidade onde é proibido o enterro dos próprios moradores. Longyearbyen é um pequeno povoado isolado no arquipélago norueguês de Svalbard, situado no extremo norte do planeta. Devido à sua proximidade com o Polo Norte, os habitantes passam meses sem ver a luz do dia. No entanto, apesar dessa condição aparentemente desoladora, a cidade é repleta de uma beleza natural surpreendente que faz seus moradores se sentirem privilegiados. Mesmo vivendo em um lugar tão peculiar, eles são seres humanos comuns, pelo menos em parte. Embora não sejam imortais, os cerca de 2.000 habitantes de Longyearbyen são proibidos de morrer na cidade devido às condições climáticas extremamente frias que impedem a decomposição dos corpos. Esta situação levou as autoridades a decretar uma lei em 1950 que proíbe os moradores de falecerem no município. Décadas após uma pandemia de gripe devastar Longyearbyen em 1918, cientistas exumaram os corpos das vítimas e descobriram que algumas amostras do vírus ainda estavam ativas e poderiam infectar os moradores, mesmo depois de 80 anos. Como o governo não pode impedir as mortes, quando um habitante está próximo da morte, geralmente recebe transporte para o continente para que o enterro ocorra lá. A cremação é a única opção para quem deseja permanecer na ilha após a morte. Além dos funerais serem raros, em Longyearbyen, o número de nascimentos também é bastante reduzido. A cidade conta com um pequeno hospital que, teoricamente, funciona como maternidade, mas as mães preferem voar para o continente em busca de mais conforto e comodidade para dar à luz. No caso de Longyearbyen, a lei proíbe somente o enterro de corpos no local, devido ao clima extremamente frio que impede a decomposição natural dos corpos. Assim, as alternativas para quem morre na cidade são a cremação ou o translado do corpo para ter enterro em outro lugar que permita. A cremação é uma opção para aqueles que desejam permanecer na ilha após a morte, pois as cinzas podem seguir para algum lugar especial. Porém, para aqueles que desejam ter enterro em outro lugar, é necessário o translado do corpo. Nesse caso, ele deve ocorrer rapidamente para evitar o risco de contaminação. Nesse caso, a família do falecido deve obter a autorização necessária das autoridades locais e seguir as regras estabelecidas para o transporte de corpos. É importante destacar que o custo do transporte do corpo para outro lugar é bastante alto, o que pode ser um fator limitante para algumas pessoas. Por outro lado, vale mencionar que Longyearbyen é uma cidade atípica, com localização em ilha e diversos elementos distintos de vida. Assim, os moradores dificilmente permanecem no local conforme crescem. Sem oportunidades de formação acadêmica, por exemplo, é comum que eles saiam do local conforme se tornam adultos. Em seguida, podem retornar após a velhice ou pela família. Entretanto, é mais fácil administrar essa lei diferente por conta das possibilidades de entrada e saída. Contudo, ainda é algo estranho para a maioria das pessoas.
Bom, aqui no Brasil ainda é muito estranho, né? Como disse na reportagem, a cremação, até pelo valor alto, né? Pelo alto valor, o custo realmente é bem alto. Hoje em dia aqui no Brasil, para você cremar, né, uma pessoa, para quem opta por esse tipo de serviço, custa aí entre o valor de 3 mil a 10 mil reais, dependendo do local e da região, né? Então, são valores bem mais altos que a gente paga e nem todo mundo ainda tem aquela cultura. Aqui no Brasil ainda não é tão cultural essa história de cremação. Eu até me lembro muito, meninas, que aí fora do Brasil, né, acho que é super comum isso, inclusive na maioria dos filmes que a gente assiste, sempre tem uma história, né, de que as cinzas estão dentro de um vasinho, e alguém acaba quebrando o vaso e tudo. Essas histórias sempre repercutem nos filmes gringos, né, estrangeiros. Mas aqui nem tanto, né? Realmente é costume, a gente não tem esse costume. E, querendo ou não, ainda é muito estranho a gente ver essa cidade ali que tem que ser todo mundo cremado. Ainda é uma cultura, assim, bem estranha. Né? Não, fora que essa questão de laços, de que você ainda tem uma memória da pessoa, pelo menos no túmulo, você tem certeza que a pessoa está ali, né? É isso. Você vai, visita, pelo menos os restos, né, da pessoa, os ossos, o esqueleto da pessoa ainda está ali. Então, poxa, a pessoa tá tudo certo, toda vez eu vou visitar, ela vai estar lá. Diferentemente das cinzas, né? Que você tem muita gente que joga no mar, tem gente que joga, enfim, em algum rio especial que aquela pessoa frequentava, ou no local favorito daquela pessoa. Então, assim, as cinzas podem se perder ao longo do tempo, né? Nem todo mundo guarda para sempre as cinzas, diferentemente do túmulo, mas que venha essa modernidade. Sabe Que chega aqui no Brasil, porque eu acho interessante, porque ainda assim a cremação aqui no Brasil é inacessível, nem todo mundo tem dinheiro. Gente, tem gente que não tem dinheiro nem para pagar o próprio caixão, minha gente. Imagina. É caro. Que é caixão. caro também, né? Que também é caro. Muito caro. Ó, eu acredito também que isso tudo está muito ligado também ao apego. Né? Tem muita gente que prefere enterrar, estar no cemitério, justamente pelo que a Amanda disse, pelo apego, por saber que tem um corpo ali, por saber que está mais perto da pessoa, né? Para quem é adepto de jogar cinzas no mar, é porque é bem desapegado, né? Porque jogou, foi-se embora, não vai ter mais apego nenhum ali mais. Vocês optariam por esse tipo de serviços de cremação? Eu sigo a mesma linha da Amanda, essa questão do apego, né? A gente saber que a pessoa está ali, que a gente vai visitar. A cremação é totalmente o contrário. A maioria das vezes, quando a pessoa crema o corpo e joga em algum lugar, é algum pedido, né, da própria pessoa antes de falecer. Mas eu não seguiria essa hipótese de maneira nenhuma, justamente por essa questão do apego que a gente tem demais. Eu queria ser adubo. Como assim, Eu queria ser adubo. Não tem aquela curiosidade? Nada. Adubo. Aquela curiosidade. Todo dia aqui no programa ela quer ser uma coisa, né? Tem dia que ela quer ser uma pomba, hoje ela quer ser um adubo. Tem aquela curiosidade Explica, que a pessoa é tipo como se a pessoa virasse uma sementinha e você, tipo assim, incentivasse a arborização do local, a natureza e tudo mais. A gente já trouxe, inclusive, A gente já trouxe isso. E eu queria muito, no final da minha vida, ser isso. Virar uma árvore, Virar uma né, árvore. amiga? Eu acho que seria... Eu acho que é bem mais legal. Seria muito inclusive. legal isso. É verdade.